E aí, gente, vamos aqui dar continuidade à nossa aula sobre processamento de linguagem natural, né, ou NLP. Nessa aula aqui a gente vai continuar vendo mais alguns conceitos importantes para NLP em si, né, e no final a gente vai ver o treinamento de um modelo para classificação de textos, ok? Primeiramente, a gente vai entrar aqui nesse conceito de Part of Speech, ou POS, que basicamente ele se refere à categorização de palavras em suas classes gramaticais baseada na função, na forma e no significado dessa palavra dentro de uma frase, né? Isso aqui é justamente por uma problemática que a gente acabou vendo na aula passada, que é que uma mesma palavra, em diferentes posições numa frase, ela pode ter um sentido totalmente diferente. Sendo assim, o pós ajuda a gente a identificar isso, né? Ele retorna pra gente se essa palavra ela tá atuando como um pronome, como um verbo e etc. Ou seja, o pós ele ajuda a gente a entender em que contexto a palavra está sendo utilizada na frase. Outro conceito importante pra gente é o de Named Entity Recognition, né? Ou NER, que basicamente é a identificação de entidades nomeadas em textos em categorias pré-definidas como nomes de pessoas, localizações, valores monetários e etc, né? Um exemplo aqui que fica mais fácil de entender o que o NER faz, né, na prática, é essa frase aqui que eu trouxe para vocês, que diz: Barack Obama nasceu em Honolulu, Havaí, em 4 de agosto de 1961. No caso, se a gente aplicasse o NER nessa frase, ele ia dizer pra gente que Barack Obama ele é uma pessoa, Honolulu e Havaí eles são localizações, e 4 de agosto de 1961 é uma data, ok? O NER ela faz essa identificação pra gente de cada palavra ou conjunto de palavras no nosso texto. Tá, mas antes de entrar no treinamento de um modelo de NLP em si, é importante a gente fazer uma extração de características, né? Mas o que é essa extração de características e por que a gente tem que fazer isso? Em grande parte, os algoritmos de machine learning eles não conseguem lidar com textos, né, com strings. Ou seja, para a gente passar as nossas features para os algoritmos, elas têm que estar em uma forma numérica. E justamente para isso é realizada a extração de característica, né? Que basicamente ela extrai características do texto de forma que a gente consegue transformar os nossos atributos em atributos numéricos. A gente vai ver como isso é feito aqui mais agora, nos slides futuros, né? De duas formas principais, né? Que são as duas formas mais comuns que a gente encontra por aí. Primeiramente, o Bag of Words, que é a forma mais básica. Basicamente, eu vou explicar aqui passo a passo como é que o Bag of Words funciona. E o primeiro passo seria a criação de um vocabulário, né? No caso, a gente ia ter, digamos que a gente tem dois documentos. O primeiro documento, ele tem a seguinte frase: gato gosta de peixe. E o segundo documento tem gato gosta de leite. Se a gente separasse esses documentos e criasse um vocabulário dentro deles, né? O que a gente ia fazer? A gente ia pegar cada palavra única dentro de cada documento, de todos os documentos. Ou seja, nesses dois documentos a gente teria gato, que é único nos dois, gosta, que é único nos dois, de, que é único nos dois. A gente teria a palavra peixe, que aparece no primeiro documento, e a palavra leite, que aparece no segundo documento, ok? Esse aqui seria o nosso vocabulário. Tendo o vocabulário, a gente vai realizar a vetorização das nossas palavras, né? Para isso, cada elemento do vetor que a gente vai ter, ele vai simbolizar a quantidade de vezes que essa palavra aparece. Por exemplo, na sentença gato gosta de peixe, a palavra gato aparece uma vez, então ela é representada por 1. Gosta aparece uma vez, é representada por 1, e por aí vai, até que a palavra leite, que não aparece, é representada por 0. Ou seja, essa frase vetorizada seria representada por 1, 1, 1, 1, 0. O mesmo caso aqui para a nossa segunda frase, que seria 1, 1, 1, 0, 1, porque peixe não aparece e leite aparece. Ok? Isso aqui seria o resultado dessa frase vetorizada com o Bag of Words. Mas o Bag of Words ele tem uma desvantagem, né? Que ele não leva em consideração, ele não bota um peso na frequência em que a palavra
se repete, né? Por exemplo, de é um stop word, né? Que a gente já viu na aula passada. E é muito comum ela se repetir muitas vezes em um mesmo texto. Ou seja, poderia acontecer da gente fazer a vetorização do bag of words e o de ele acabar ficando com um valor muito alto aqui, né? Porque ele pode se repetir muitas vezes no mesmo texto. Então, pode acontecer do modelo acabar dando uma importância muito grande para esse stop word, sendo que é uma palavra que, apesar de se repetir muito, não tem muito significado para a gente, né? Em compensação a isso, tem outra forma de vetorização, que é a TF-IDF, que basicamente ela faz a criação do vocabulário da mesma forma que a bag of words, né? No segundo passo dela, ela faz o cálculo da term frequency, TF, que representa o primeiro nome aqui desse método, que basicamente também é similar ao bag of words, né? Ele vetoriza aqui a frase baseada nas vezes que cada palavra aparece. Por exemplo, gato aparece uma vez, é 1. Gosta aparece uma vez, ele é 1. Dia aparece uma vez, ele é 1. Leite não aparece, ele é 0. Ok? Seria basicamente o mesmo resultado do bag of words aqui. Só que aqui a gente tem um terceiro passo, que é o cálculo do Inverse Document Frequency, né? Ou IDF. Que basicamente é dado pelo logaritmo do número total de documentos dividido pelo número total de documentos que contém a palavra. Ou seja, nessas duas frases que a gente teria para a palavra gato, né? O IDF dela seria 2, que a gente tem 2 documentos, dividido por 2, que ela aparece em 2 documentos. Então o nosso IDF da palavra gato seria 0. A palavra gosta, do mesmo caso da palavra gato, seria 0. De 0, porque também aparece nos dois. No peixe, a gente teria o logaritmo de 2, por quê? Porque a gente tem 2 documentos, dividido por 1, porque o peixe só aparece em um desses documentos. Ou seja, o IDF da palavra peixe seria 0.69. E o mesmo caso para a palavra leite, que só aparece em um dos documentos, que seria 0.69. Após o cálculo do IDF, a gente iria para o nosso quarto passo, que seria o cálculo do TF-IDF em si, né? Em que basicamente a gente teria o TF de cada palavra, quer dizer, o TF que cada palavra representa, né? Nas duas sentenças, e a gente teria o IDF de cada palavra também. Para fazer o cálculo do TF-IDF, a gente multiplicaria o TF pelo IDF. Por exemplo, o TF-IDF da palavra 1 de gato, né? Seria 1, que é o TF na frase 1 de gato, multiplicado por 0, que é o IDF de gato, que daria o nosso 0 como TF-IDF de gato na frase 1. As mesmas coisas se repetiriam aqui nos casos em que as palavras estão presentes nas duas frases, né? Mas, por exemplo, no caso de peixe, na frase 1, o TF de peixe é 1, o IDF dele é 0.6931. Quando a gente multiplica, o nosso TF-IDF na frase 1 é 0.6931. 0,6931, quer dizer, né? Na frase 2, o TF de peixe ele é 0. Quando a gente multiplicasse o TF pelo IDF, o nosso TF-IDF na frase 2 da palavra peixe seria 0, ok? Isso aqui seria o nosso a representação da nossa frase, né? Da nossa frase 1 pelo método TF-IDF. Isso aqui seria a representação da nossa frase 1 pelo método da nossa frase 2 pelo método TF-IDF, ok? E agora vamos lá pôr a mão na massa com alguns exemplos de código. Certo, vamos lá ver alguns exemplos de código. Novamente a gente vai fazer a utilização aqui da biblioteca NLTK, ok? Primeiramente eu fiz o carregamento do texto, que é o mesmo texto aqui que a gente está utilizando. E o primeiro exemplo que a gente vai ver é o de POS, né? Da aplicação do POS. O primeiro passo aqui pra gente foi fazer a tokenização do texto em palavras, né? Que a gente viu na aula passada. E tendo essas palavras, eu fiz aqui o download desse módulo da biblioteca NLTK, que é o que a gente precisa utilizar para aplicar o POS, né? O Part of Speech. E então a gente aplica ele a partir dessa função POS underline tag, né? Passando as nossas palavras. O retorno dessa função basicamente é uma lista em que traz pra gente tuplas representadas pela palavra e pelo que ela representa, né? Uma sigla que diz o que ela representa. Se a gente pesquisar na internet,
existe basicamente um dicionário do que cada sigla aqui significa, né? Eu coloquei aqui embaixo, por exemplo, JJ é um adjetivo, DT é um determiner, NN é um noun e por aí vai. Com isso a gente sabe o que cada palavra aqui tá fazendo o papel dela no nosso texto, né? No exemplo de NER, também é utilizada a biblioteca NLTK. E aqui são os pacotes que a gente utiliza pro NER em si, né? Pro NER em si é esse max int underline NE underline chunker, que é onde está a função que a gente precisa pro NER. Mas antes disso, né, a gente precisa fazer a tokenização por palavras e aplicar aqui o pos, né, para pegar o que cada palavra está significando no nosso texto. Tendo isso, eu instalei aqui a biblioteca svgling, que basicamente serve para a gente conseguir ter essa visualização aqui em árvore, tá? E então eu apliquei aqui o NER, utilizando a função NE underline chunk, né, e passando aqui o resultado do nosso pos. Tendo isso, ele me retorna que, por exemplo, que o DIP, a palavra DIP, ele identificou que é um GPE. No caso, GPE aqui, gente, está significando localização, tá? Novamente, Middle Valley aqui identificou que é um GPE, que se a gente ler aqui um pouquinho do contexto do texto, a gente vai identificar que realmente né? Que é uma village de Middle Valley. A gente vê que ele não identificou aqui de todas as palavras, né? Novamente aqui de Middle Valley ele identificou, mas agora como uma pessoa, né? Que aqui provavelmente foi um erro do modelo na interpretação da frase, que ele diz que Middle Valley é conhecido por sua comunidade vibrante, né? Claramente isso aqui não era para ser uma pessoa. E por aí vai, ele faz esse reconhecimento aqui das palavras com que elas representam. Para a aplicação do bool em si, né, do primeiro método de vetorização que a gente estudou, eu utilizei aqui a biblioteca sklearn, que o bool ele é representado por essa função count vectorizer, tá? O primeiro passo foi realizar a tokenização do texto em sentenças, tá? Em frases. Aqui está o nosso texto já tokenizado. E tendo o texto tokenizado, eu simplesmente passo ele aqui para... Eu instancio, né, o meu vetorizador, e eu dou um feed transform passando aqui as minhas sentenças, né? E aqui é a minha sentença vetorizada. Se a gente for ver aqui, ó, a quantidade de sentenças que a gente tem, 309. Quer dizer, a quantidade de nomes que a gente tem, né, de atributos, de features, e aqui são o nome de cada features. Aqui é a primeira feature, above. Se a gente for ver, ó, a primeira sentença, ela não contém a palavra above, né? Então por isso que aqui é 0. E por aí vai. Ok? Dentro do count vectorizer tem inúmeros parâmetros que a gente pode explorar, né? Um deles é o de nRange, underline range, né? Que nele a gente pode dizer se a gente quer trabalhar com bigramas, unigramas ou trigramas, né? Basicamente, quando eu passo 2 aqui como parâmetro, eu quero dizer que eu quero trabalhar com especificamente com bigramas, ok? Se eu passasse, deixa eu só atualizar aqui um instante. Pronto, ó, com 2 ele só vai me trazer bigramas. Se eu passasse 2, ele ia me trazer unigramas e bigramas. Se eu passasse 1, seria só unigramas e por aí vai. Ok? Outro parâmetro legal que tem é o das stop words, que se a gente passar aqui, ele remove já as stop words automaticamente pra gente, quando for fazer a vetorização. Aí a gente passa aqui como parâmetro a linguagem que a gente quer das stop words, né? No caso o texto é em inglês, eu passei em inglês aqui. E a gente vê que quando eu passei a remoção das stop words, diminuiu aqui a quantidade de features para 256. Ok? E o outro método de vetorização que a gente tem é o tfdf, que funciona de forma muito similar, só que agora usando a função tfdf vectorizer, tá? Basicamente, a gente novamente faz a tokenização do texto em sentenças, instancia a função tfdf vectorizer
E então a gente dá um fit transform, né? E aqui é o nosso texto vetorizado com o TF-DF. Ok? Agora, indo trabalhar em um problema de classificação em si, né? Eu vou trabalhar utilizando aqui o dataset 20 new groups, que basicamente é um dataset de um fórum que contém postagens em diferentes tópicos, e a gente vai tentar fazer a classificação desses tópicos de cada texto no tópico correspondente a ele, tá? Eu carreguei aqui o dataset que já vem separado em treino e teste, tá? Transformei isso num data frame. Aqui é uma visualização inicial dos nossos dados, e o target aqui é o tópico em questão, né? que o texto pertence. Eu dei um print aqui no tamanho de cada conjunto de treino e no de teste para ver como é que estava a separação deles, né? A gente tem aqui 11.314 para treino e 7.532 para teste. Verifiquei se existia algum valor nulo, né? No caso, não existia. E eu verifiquei a quantidade de valores que eu tenho aqui em cada classe, né? Para ver se existia desbalanceamento. No caso, a gente tem aqui dados bem balanceados, né? As classes têm valores bem próximos entre elas. Ok. A gente fez só uma análise bem superficial aqui, não entrou nos textos em si, né? Mas é porque é só uma demonstração. Então a gente acabei optando por ir fazer o treinamento bruto aqui desse modelo. O primeiro passo foi aplicar o vetorizador, né? A gente instanciou ele e aplicou ele, deu o fit transform no nosso dado de treino e depois o transform aqui nos nossos dados de teste, no nosso texto, né? Então a gente separou aqui os nossos y, que é o target. E tendo isso, eu fiz aqui o treinamento de um modelo Random Forest. Obviamente, né? Passando aqui o meu X-Train vetorizado com TF-DF e o meu Y-Train. Então eu fiz a predição passando o meu X-Test vetorizado. E com isso eu gerei aqui métricas utilizando o Classification Report, né, que é uma função do sklearn que retorna pra gente as métricas para cada classe, ok? A gente teve aqui valores bem medianos, né? Em algumas classes aqui ele se saiu bem ruim, principalmente aqui no Recall. Mas enfim, né? É um modelo em que a gente não chegou a fazer uma otimização. Aqui no caso a gente poderia ter feito um estudo para aplicar algumas técnicas que a gente estudou no decorrer dessas aulas, né? Como por exemplo a lematização, a remoção de stop words e por aí vai, ok? Isso aqui fica até uma tarefa de casa se alguém quiser pegar para tentar melhorar esse modelo aqui aplicando as técnicas que a gente estudou. E basicamente é isso, gente, a nossa introdução ao básico de NLP. E é isso. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, pode me procurar aí pelo laboratório. E obrigado pela atenção.